Olha, gente, como conservador de esquerda que sou, eu prefiro a discrição do judiciário, um respeito a uma liturgia, em particular do Supremo Tribunal Federal, um tipo de exemplo que deve ser emanado para as demais instâncias do judiciário brasileiro. Quando você tem um Supremo midiático, vaidoso, que participa de confraternizações pouco republicanas com o topo da pirâmide econômica do Brasil, quando você tem parentes de magistrados do Supremo exercendo a advocacia, que na verdade vende portas abertas dentro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, como a gente vê, eu creio que a gente perde enquanto sociedade e a gente dá elementos de crítica a essa tão importante instituição, que foi uma barreira sólida de contenção ao golpismo do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Traduzindo de forma mais clara, eu gosto muito mais da postura, eu admiro muito mais a postura, eu prefiro muito mais a postura de Rosa Weber do que a de Gilmar Mendes e Barroso, por exemplo. E cada um, eu acho que Gilmar Mendes e Barroso se destacam nessa pavonice vaidosa, algumas vezes com um fim econômico, perante, por exemplo, a Rosa Weber, que para mim foi um exemplo. Ah, você está tirando isso da sua cabeça? Que isso? Pablo é doido demais. Olha, posso até ser. Não nego que tenho apreço por quem pensa um mundo meio torto. Muito apreço. Mas nessa tese em particular, definitivamente não é o caso. E não é gente com pedigree ou que exibe uma carteira profissional que eu, você, o ouvinte, às vezes não tem, que vai me impedir de pensar o que penso. Mas nunca. Que vai me intimidar com carteirada, mas não me intimidam mesmo. Carteirada, pedigree, isso não me intimida. Principalmente quando eu tenho um jurista do porte de Conrado Ubner Mendes, me dando embasamento intelectual para que eu desenvolva aquilo que eu já penso. Quando você vai para o pensamento científico, é isso, cara. Você tem uma hipótese. Você vai buscar autores de referência nessa área que deem sustentação à sua hipótese. A minha hipótese é sustentada por um jurista que é professor de Direito Constitucional da USP. Convenhamos, ele senta numa cadeira, numa cátedra, de muito respeito, até porque quantos ministros do Supremo Tribunal Federal não são oriundos do Largo do São Francisco? O cara que é responsável pela cadeira de constitucional da universidade, da faculdade, que mais ministros do Supremo Tribunal formou. Convenhamos, eu estou com um respaldo intelectual para minha tese de peso, ou não estou? O modelo Rosa Weber deixasse esse único legado, bastaria para ser a maior do STF pós 1988. O STF escalou, na última década, todo um Himalaia de abusividade ética e descompostura. E encontrou em Rosa Weber o seu maior contraponto de integridade, em Edson Fachin, o seu parceiro. Só restou isso para entender que nada daquilo é natural. Que o normal do STF não é aceitável em corte de justiça nenhuma do mundo. Que interpelar e conter o alpinismo transviado de juízes é uma urgente causa democrática. Você entende quando eu falo que não pode ter juiz, magistrado, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tuiteiro, porque daqui a pouco eles estão TikTok fazendo dancinha. Porque o alpinismo transviado
tem que ser contido. E isso é uma urgente causa democrática. Você entendeu o problema do magistrado tiktokeiro? Vai vendo. Ou como dizem agora, pega a visão. Pega, rapaz, eu viro a Rita Lee. O descalabro ético afeta a capacidade de o tribunal cumprir com seu papel de defesa da Constituição. Interessa a forças não republicanas e retrógradas do país. Deve ser denunciado pelo jornalismo responsável, pela crítica acadêmica e pela sociedade civil, pois não será pela profissão jurídica servil, nem pela advocacia lobista, que blinda a magistocracia dos jardins do Lago Sul, nos teatros de Lisboa, nos terraços da Sardenha. Profissão jurídica servil e advocacia lobista. Eu não tô nessa. Uma corte que revogou a noção de conflito de interesses, em que ministro empresário pede patrocínio a agentes econômicos, emprega magistocratas, constrói rede de influência política, em que filhos e esposas de ministros oferecem porta de acesso à corte por meio de honorários pedágio, a taxa do parente, sem a qual se tornou difícil advogar em Brasília. Olha, aqui, quem que é o ministro empresário? Quem que é o ministro que tem filho e esposa advogando acesso honorário pedágio? E quem é ministros que fazem negociações de constitucionalidade em público e que frequentam coquetéis do poder privado? Citou 3 aqui muito claramente. Tem gente que gosta disso. Tem gente que defende isso. Eu não. Rosa Weber denunciou o descalabro, não pela palavra, mas pelo exemplo. Puta, como eu admiro. Quando a pessoa dá o exemplo. Sem groselha, sem conversinha, dá o exemplo. Há compromissos que ministros do STF poderiam assumir para uma revolução na corte. Em 2019, imaginei um pacto por autorrespeito e rituais de imparcialidade, por discrição e compostura fora dos autos, por práticas republicanas contra o patrimonialismo judicial, por democratização do judiciário e combate a privilégios. Rosa Weber é o maior símbolo de compromisso com esse pacto no STF pós-1988. Estabeleceu um parâmetro ético e definiu onde deve ser colocado o sarrafo, enquanto outros ministros aceitam o convite de qualquer botequim para palestrar em Nova York, como se a audiência pagante estivesse lá para escutar as ideias da palestra. Rosa não negocia. 1 milhão de salva de palmas para Rosa Weber. Sua descrição não é só traço de personalidade, mas opção pelo comportamento judicial apropriado. Judicial propriety, imagino. Um pesadelo para repórteres que se acostumaram ao acesso fácil a ministros, boquirrotos, sabendo do desvio ético por trás da fofoca em off. Rosa Weber não vulgarizou seu papel público. Deixasse esse único legado bastaria, mas deixou mais. Suas contribuições jurisprudenciais e institucionais merecem respeito. Em seu curto mandato na presidência do STF do CNJ, que mal completou 1 ano, foi autora de mudanças transformadoras. Rosa Weber propôs e aprovou no plenário do STF resolução que limitou o uso estratégico do pedido de vista para obstrução individual. No CNJ, propôs e foi derrotada em resolução que tentava limitar as festas da justiça, as palestras remuneradas, direto ou indiretamente, sem transparência, e a promiscuidade de sempre. Veja que ela perdeu no CNJ. Olha, mas teve a coragem, a altivez de peitar Rosa Weber. Que papel. Mas conseguiu, na última semana de seu mandato, aprovar resolução que cria paridade de gênero para a promoção de juízes a tribunais. Pesadelo do quase desembargador paulista, que eu não sei quem ele cita. Uma mudança revolucionária em tribunais que, em média,
nunca tiveram mais que 20% de desembargadoras. Eu preciso até abrir isso aqui, esse link aqui que eu vou abrir para a gente ver daqui a pouco aqui quem é. Na sua condução de pauta do STF, tirou das gavetas casos urgentes do produto interno da brutalidade brasileira, o PIBB, como o marco temporal e o porte de drogas. Na jurisprudência do STF, esteve do lado vencedor em todos os casos que o tribunal celebra como progresso em direitos fundamentais. Na jurisprudência constitucional trabalhista, foi a mais arejada voz contra a precarização do trabalho. Seu ímpeto pela reconstrução do plenário destruído em 8 de janeiro foi seu maior gesto de responsabilidade política. O voto no caso do aborto é seu maior legado intelectual e passa a integrar o cânone global sobre o tema. Nesse voto, homens poderão aprender o que é a dimensão social da maternidade, justiça reprodutiva e cidadania feminina. Que Lula cogite trocar essa mulher por membro do centrão magistocrático mostra que ele não entendeu com quem está lidando, nem a esfinge lavajatista, depois de tudo. Que texto. Rapaziada, que texto. Como defender juiz palestrinha em Nova York, juiz com Vescote em Lisboa, juiz que tem parente com escritório bombadaço, advogando no Supremo Tribunal Federal. Ah, mas se é advogado, olha, a vírgula do medo delírio tá aí para todos, né? Grandes merdas ser advogado. Pode ser padeiro, pode ser pedreiro, pode ser garota de programa, pode ser motorista de aplicativo, pode ser o que for. A Constituição não é dos advogados, a Constituição é do Brasil. E a Rosa Weber não honrou os advogados. Rosa Weber honrou o Brasil. Eu sou conservador, rapaziada. Não gosto de juiz dando pinta de artista, não. Quem dá pinta é artista, juiz julga e fala pelos autos. Essa é a minha posição. Qual que é a sua? Comentário aí. Mande seu pix, pablocosta@gmail.com, é claro. Valeu e entra no clube de membros. Se você, assim como eu, chegou naquela fase da vida que um bom óculos, uma boa armação, mas principalmente uma lente de excelência é fundamental para sua qualidade de vida, eu tenho uma dica, eu tenho um toque. Ótica Ideal. Para quem é aqui de Goiânia, como eu, fica ali na Vila Nova, perto da Praça Boa Ventura. E é o seguinte, os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, cara, entregar o melhor produto para você no melhor preço do mercado. Vai lá, troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador, cara, tá precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada, dia inteiro aqui mexendo com informação tal, não sei o quê. Uma lente anti-reflexo como essa me deu conforto, cara, melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha, multifocal, enfim, óculos de sol, você que precisa de um óculos para dirigir, eles vão ter a solução. Vai lá na Ótica Ideal e confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido, qualidade intocável. Eu recomendo.